Então, alguém já viajou de Maputo para Nampula? Imagine que alguém tenha saído daqui em uma missão de encontrar um emprego, um serviço doméstico em Maputo. Fica 5, fica 6, fica 8 anos. Mas com sofrimentos, dificuldades que passava, ela pensa em voltar para casa, em Nampula. Então, imagine que ela começa a juntar dinheiro de passagem. Você imagine que a pessoa comprando o bilhete para voltar a Nampula vai enfrentar aquela situação de quem? Estradas esburracadas, ora, autocarros altamente apertados que faz sofrer a pessoa, fome, perante a caminhada, 48 horas na estrada para chegar a Nampula. E você quando chega aquelas partes ali de Tarresta, não é? Quase para Faina, você olhando para onde? Perto da sua casa. E alguém diz, olha, sabe, agora estamos entrando na cidade de Nampula, na sua casa. Qual é a alma? Qual é o sentimento que você vai ter? A pessoa fica totalmente alegre, porque já saiu daquela situação, daquele sofrimento, agora está indo para cá, para casa descansar. Então, aqui o salmista optou um pouco diferente. Não é para a sua casa em Nampula, mas ele está caminhando, peregrinando ele para a casa do Senhor. E ele deseja anseio grande de ir na casa do Senhor, da casa do Senhor. Então, nesta perspectiva, será que você já parou para pensar nisso? Não existe a maior alegria nesta vida se não for aquela que grande anseio do povo de Deus é estar no tabernáculo do Senhor. É estar no tabernáculo do Senhor. Então, nessa perspectiva, significa que nós vamos praticamente usarmos aqui 3 elementos fundamentais, 3 fundamentos, ou 3 partes aqui fundamentais. Primeiro, o grande anseio do povo de Deus é chegar na casa do Senhor. É chegar na igreja do Senhor. É chegar nos tabernáculos do Senhor. E a segunda é o grande anseio do povo de Deus é buscar a presença de Deus no tabernáculo. E o último seria o grande desejo do povo de Deus é o quê? Buscar bênçãos na casa do Senhor. Então, nessa perspectiva, o que acontece? O Salmo 84 é um salmo que era cantado no culto solene, igual a este. Então o salmista fazia a peregrinação de uma cidade, de uma terra, para ir para Jerusalém, aonde estava o lugar, aonde estava a habitação do Senhor. Mas a essência não era apenas o templo, mas era aquele que habitava naquela casa. Era o Senhor, e eles ansiavam a presença do Senhor. Será que você tem ansiado na presença do Senhor? Será que você tem se motivado? Que olha, vale a pena andar quilômetros, porque eu quero ir na casa do Senhor. O salmista tinha essa perspectiva. Os átrios de Deus era o ponto de chegada dele. Nesta situação, ele encontrava o Senhor dos Exércitos na casa do Senhor. Ele usa esse sinônimo de tabernáculo com a casa do Senhor para mostrar que a transitabilidade no Antigo Testamento era tabernáculo, mas no Novo Testamento é igreja. E ele usa tabernáculo, assim como casa do Senhor, como sinônimos de quê? Igreja, no Novo Testamento. Mais uma vez, me preocupa muito. Você tem grande vontade de ir na casa do Senhor, de buscar a presença do Senhor na igreja? Então, esta é a questão fundamental que realmente o salmista trata. Mas o fundamento, ele mostra de que até no verso 3 ele vai dizer assim: o partal tem sua casa, o ninho tem lugar para guardar os seus filhinhos. E ele diz: amém, me sinto satisfeito com os átrios do Senhor. Quer dizer, até chegar no pátio do templo, era uma satisfação grande do salmista. Um coração redimido, na verdade, tem esse grande anseio da presença do Senhor. Talvez devia ser isso o interesse de muita gente, de buscar a casa do Senhor, com esse propósito. Por essa razão que ele vai mostrar que afinal, verso 4 diz: o bem-aventurado é aquele que se encontra na casa do Senhor. E aqui a repetição é feita de bem-aventurado quase no livro todo, cerca de 26 vezes, para mostrar
a importância da casa do Senhor, a importância do tabernáculo do Senhor, a importância da igreja para os crentes, para os corações redimidos. O salmista vivia essa experiência. E não só isso, a vitalidade de bem-aventurado não se encontra em suas próprias forças, mas encontra-se no Senhor Jesus Cristo, na presença do próprio Senhor. E é por isso que o salmista olha aqui, o Senhor, se você vê, está gravado com letras maiúsculas para mostrar que é um Senhor da aliança. E o salmista mostra, diz, o Deus de Jacó, o Senhor do Jacó, porque Deus já havia feito aliança com Jacó, com Isaac, com Abraão. Então ele cita de que esta aliança da graça apontava de que Jesus Cristo seria aquele que seria enviado, viria viver, viria sofrer, viria ser crucificado, viria ser morto, ia ser ressuscitado no terceiro dia e subir aos céus para redimir a vida de por quem Deus escolheu para isso. Talvez essa seja a experiência de vocês. Talvez a sua experiência seja essa e motive para ir na casa do Senhor. Não só isso. Há uma questão fundamental que a gente vem mostrando. O princípio geral aqui é que todo coração eficazmente redimido, ele vai ter grande anseio de ir, permanecer, de aproximar a presença do Senhor e viver para sempre. Se você é um crente verdadeiro, quando realmente não vai para lá, você sofre muito. Você passa dificuldades. Então a questão aqui é a seguinte, queridos. Sabe o que é ter saudade de casa mesmo? Agora entende por que ter saudade. Imagine que, na verdade, esta empregada doméstica que saiu de Maputo para Nampula chegasse na sua própria casa. O coração dizia, oh, que bênção chegar na casa de Deus. Porque quando depois da queda, vocês sabem, a tendência do homem é afastar-se de Deus. A tendência do homem é negar ao próprio Deus. Então, quando o coração é redimido, ele é trazido de novo para a igreja do Senhor, para a casa de Deus do Senhor. Como aquela empregada voltando para casa. O salmista é exatamente assim. Se você experimenta a mesma realidade, você vai ter a mesma vontade, o mesmo anseio, como o salmista teve. Porque chegar à casa do Senhor é a melhor coisa. Você tem esse desejo ardente de chegar à casa do Senhor no domingo, que é o dia da consumação? Não tem, mas devia ter isso. Porque o coração redimido precisa fazer isso. Será que você tem esse desejo de estar na presença do Senhor por causa da retenção que Cristo redimiu a sua alma para você? Ou simplesmente vai na igreja porque é um ato religioso? Ou talvez você vai querer gostar daquilo, quero que me cantem hinos. Como a gente estava dizendo, quero que no dia que eu morra, as pessoas preguem a palavra. Ou quero que as pessoas no dia que eu morra, então, além deles, orem para mim. As flores sejam cantadas, é isso o interesse de ir à igreja? Ou porque Deus em Cristo Jesus, pelo seu próprio sangue, redimiu os seus pecados? Então, um coração redimido tem a esperança, como o salmista teve, tem a esperança de viver nisso. É por essa razão que nós dizemos o seguinte, essa é a atitude de Cristo quando sai do céu para aqui na terra. Em toda a sua trajetória, ele estava profundamente ligado com o Pai. Pela cruz nós entendemos que ele tinha sede, a vontade, anseio, desejo de ir para o Pai. E a forma de ir para o Pai ainda era mais cruel, através da cruz, através da morte. Para redimir a você, para redimir a mim. E ele disse assim, as palavras dele na cruz, ele vai dizer assim, olha, se é possível desviar esse cálice, mas tudo seja segundo a sua vontade. Várias passagens do Novo Testamento diz assim, Jesus questionado, ele dizia, eu não vim cá para fazer o que eu quero, mas eu vim cá fazer para a vontade do Pai. Então, a expressão máxima do desejo de Jesus Cristo era de estar, era de voltar a ter o Pai na mesma comunhão que teve antes da sua vinda. Então,
você percebe de que há necessidade. Se esse Cristo é aquele que morreu no seu lugar, então esse deveria ser o seu desejo, o seu anseio. Por isso, no segundo ponto, ele vai dizer: grande anseio do povo de Deus é buscar atentamente a peregrinação para a presença de Deus. Nós estamos num mundo, as pessoas, cercadas de muitas igrejas, muitas congregações, e até às vezes a gente pergunta quando atravessa isso para os outros, dizem: você vai para lá, não está vendo que a igreja está perto aqui? O verdadeiro coração redimido não só entra em qualquer igreja, mas ele também vai buscar por onde é que Deus é fielmente pregado, é verdadeiramente adorado. E as pessoas, mesmo que sejam quilômetros, eles fazem essa peregrinação. O salmista fazia essa peregrinação e atravessando riscos, rios, vales áridos, um caminho de sofrimento, um caminho que procurava obstáculos. Mas eles andavam até chegar lá. Isso não é diferente para os nossos dias. Se você é um crente verdadeiro, o seu anseio não só vai ser aquele desejo de estar na presença de Deus, mas você vai percorrer, indo na casa de quem? Do Senhor. No Novo Testamento é colocado de que a adoração do Senhor agora não depende como era em Jerusalém na casa do Senhor, mas ele está sendo adorado e a igreja é maximizada. Diz: onde estão 2, 3? Eu também estou lá. Então a presença de Deus nestes lugares é muito importante. E os crentes estão prontos para fazer missões, quilômetros, quando forem quilômetros, para chegar na presença do próprio Senhor. Por isso, o bem-aventurado no verso 5 é estacionável. É um termo mais do que apenas ter felicidade. O bem-aventurado, no verso 5, vai mostrar-nos que, afinal, é aquele desfrutar de favor de Deus e da graça especial em Cristo Jesus, que é a favor de Deus Pai, de enviar a seu próprio Filho para chegar a nós, para salvar a nós. Então, essa dimensão vai com o objetivo de quê? A vida eterna, colocá-lo, os salvos na vida eterna através da redenção em Cristo Jesus. Essa foi a razão por que Cristo deixou o céu tão alegre. Então, a felicidade aqui, a bem-aventurança, não significa ausência de problemas. Não significa não passar fome. Não significa que você não vai andar. Não. O salmista até passava sede, passava fome, atravessando rios, vales de risco, para chegar em Jerusalém. Então, nós todos hoje, quando exatamente queremos nessa caminhada, enfrentaremos várias dificuldades. É por isso que a gente não encoraja quando diz: vem para cá, você não vai sofrer, vai ver feliz. É um engano. Romanos 8, 28, claramente diz assim: o que nos separará de Deus? Todas as coisas contribuem para o bem. Então, o que nos separará nós de Deus? Na direita dele vai continuar o Deus. É a nudez? É a fome? É a inveja? É a perseguição? É a morte? E ele diz: nenhum desses nos separará nós com Cristo. Eu posso me separar com meu irmão, você pode se separar comigo, você acontecer no seu... Mas a única pessoa com quem não se separará consigo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele desceu para cá, para mostrar exatamente, adequadamente isso. Por isso que ele, além de o recurso que tinha, o verso 7 diz aqui, realmente o Sião foi o centro dele. Disse: minha vontade, meu anseio é chegar Sião. Sião, no Antigo Testamento, ele aponta e transita como lugar por onde não só habitaria o Senhor, mas onde iria nascer o filho da mulher prometido em Gênesis capítulo 3, versos 15. Aquele que viria e nasceria como homem para salvar o homem pecador. Então, Sião era onde o Senhor Jesus Cristo ia nascer. Por isso, o reinado de Davi com o reinado de Jesus é um relacionamento. E não tenho dúvidas que a genealogia, logo em Mateus, ele descreve que Jesus é filho de quem? De Davi. Jesus é filho de Davi. Então, é este o Sião que era praticamente mais elevado. Por isso que a observância do verso 7, de fato, ele repete, o salmista repete 3 vezes a palavra força, 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 enfatizando o apoio daquele cuja confiança está em Cristo Jesus.
Então, o crente verdadeiro, além de ter anseio de a presença de Deus, buscar a presença de Deus, é que ele reconhece de que a força não depende de si mesmo, mas a força dele fundamenta-se aonde? Em Cristo Jesus. A soberania de Cristo faz com que o coração daquele redimido tenha a coragem de avançar, de suportar a dificuldade, de fazer a peregrinação, de buscar a Deus no mais anseio. Por isso, na comparação a seguir, ele vai dizer assim: olha, viver na tenda do inferno da perversidade e viver na átrio do Senhor, melhor é viver no átrio do Senhor. Veja, o átrio do Senhor é ao redor, ainda não entrou lá no templo, mas ele diz: vale a pena ficar ao redor da casa do Senhor do que ficar em convívio com quem? Com os pecadores. Essa descrição é fundamental, porque, sem dúvida, nós podemos olhar e podemos refletir a questão aqui seguinte. Qual é a causa que leva você a buscar atentamente a peregrinação para a presença do seu tabernáculo? Então a pergunta que se coloca é isso. O que te leva você para vir para cá? O que faz com que você deixe várias congregações e venha para cá? O que leva para isso? Você é aquele que busca qualquer igreja por preferir andar longas horas em busca de uma igreja que Deus é adorado verdadeiramente? O salmista fazia longo percurso para buscar atentamente o Deus da aliança. O Deus cuja habitação dele era em Sião e em Jerusalém. E isso é muito fundamental para nós. Você precisa, então, buscar atentamente a peregrinação. O crente não vacila a fazer longas horas em busca da presença de Deus. Em busca do... Não estamos totalmente atrapalhados aqui. As pessoas não querem andar de igreja a igreja, não. Você distancia-se de tudo. Nada. Embora que é arriscado, a gente pode entender. Mesmo eu vivia mais de 8 anos aqui, mas andar a congregação onde? Lá, no Macuambila lá. Você não imagina sábado e domingo. Eu andava 2 vezes. Um coração redimido não tem nada de temer andar quilômetros e quilômetros para buscar a presença do Senhor. Por isso, o terceiro e último poderia dizer assim: você precisa perceber ou buscar atentamente ao Senhor, a presença dele, por meio da igreja de Deus, por meio de ouvir com reverência a palavra de Deus, por meio de obedecer o que Cristo diz na sua palavra, o que Cristo diz na sua pregação e no seu ensino para a sua alma. Então tudo que você busca na presença de Deus devia ser obedecido. Faria isso peregrinação sem exatamente receio. O salmista é muito mais isso. Não só isso. Deixa-me ver os versos 8 para 12, que é a final. O Senhor Deus dos exércitos de nome exaltado. Deus dos exércitos é um nome guerreiro, que simplifica ou significa que Deus comanda tudo. Deus comanda tudo. O salmista suplica-nos que o Deus de Jacó é aquele trapaceiro. Jacó é aquele fugitivo. Jacó é aquele que tentou lutar com o próprio Deus. O Jacó, Deus mudou a vida dele. E quando muda a vida dele, ele também muda o nome de Jacó para Israel. O que significa o príncipe de Deus. O termo aplicado de príncipe de Deus também é aplicado à pessoa do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Jesus é descrito como que? O príncipe da paz. Porque todo mundo se está em guerra, então o Filho de Deus aparece como aquele que vai apaciguar a guerra. Os seus eleitos. É por isso que esse Deus é um Deus dos exércitos. Que envolve nisso. Ele envolve guerra contra todos aqueles que são os seus inimigos. Contra aqueles que são praticamente lutam contra ele. Então, o Deus de Israel era exatamente a motivação disso. Além disso, o Senhor da aliança fez uma aliança de graça com seu Filho próprio. E por essa razão, o Filho, pelo seu próprio sangue, sacrifício único e suficiente para aqueles que creem, são trazidos para dentro da igreja. E esta vivência dentro da igreja significa que o quê? Eles vivem para Deus.
é muito interessante, falando disso, Deus apenas escuta a oração daqueles cujo seu coração está redimido, cuja vida dele está transformada pelo sacrifício único do Senhor Jesus Cristo. E não só, é muito interessante ouvir a resposta de número 30 e 34 de Confissão de Fé de Westminster e Catecismo Maior de Westminster, que já ensina o seguinte, diz assim: Deus não deixa todos os homens perecer no estado em pecado e miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado Pacto das Obras, mas por puro amor e misericórdia livra os escolhidos desse estado e introduz num estado de salvação segundo o chamado Pacto da Graça. Segundo o Pacto da Graça. Não só isso, no 34 ele vai dizer assim: o Pacto da Graça foi administrado no Velho Testamento por promessas, por profecias, por sacrifícios, pela circuncisão em si também, pela Páscoa, por meio de outros símbolos de ordenança, todos os quais tipificavam o Cristo que havia de vir e eram, naquele tempo, suficiente para edificar os eleitos na fé do Messias prometido. Este é uma questão que até a própria igreja entendia que sem Cristo é impossível viver uma vida assim. O salmista tinha plena certeza que então a sua oração seria ouvida, porque sua vida teria sido redimida pelo sacrifício único da pessoa do Senhor Jesus Cristo que haveria de nascer. E pior então nós, se você é um novo coração, nova vida em Cristo Jesus. Aponta-nos para aquele que há de vir no futuro. Na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, realmente virá para redimir definitivamente aqueles que são os seus. E aqueles que são os seus próprios inimigos serão colocados na mesa para serem julgados e condenados eternamente e lançados para o inferno para sempre. Então Deus escuta o ungido. Deus protege. A proteção do crente é exatamente feita do próprio Deus. Deus protege. Cristo protege aqueles todos a quem Ele salvou. Por essa razão, a casa do meu Deus, o salmista faz uma comparação entre átrios da casa do Senhor e a tenda propriamente de perversidade. Ele compara o mundo perverso e a presença do Senhor. Ele disse: vale a presença do Senhor. Será que você percebe que a validade melhor nesta vida é estar em Cristo do que estar fora na vida mundana? Este é um princípio fundamental que nós devemos abraçar. Por essa razão, aqui é dito de que toda a confiança que o salmista tinha era uma confiança fundamentada e exclusivamente em sua vida, naquele que iria lhe redimir, aquele que teria servido como oferta. E o nome dele chamava-se Messias, que haveria de nascer. O mundo não é salvo por outros meios, meus queridos. O mundo é salvo apenas por meio do Senhor Jesus Cristo. Ou enfrentará o inferno, ou será salvo do inferno. O sangue do Senhor Jesus Cristo faz uma grande diferença. O grande anseio do povo de Deus para receber bênçãos é como um trabalho voluntário. Por isso, um voluntário não espera receber salário, mas no final do trabalho o dono oferece 100 ao voluntário, cerca de 10 salários. Então Deus não diz: olha, venha para a sua igreja e imediatamente vão receber bênção. Mas aqueles que estão verdadeiramente redimidos ao serviço de Deus na igreja, Deus faz reparos devidos na vida deles. E a terminologia que usa o salmista diz que Deus dá glória e graça
aos que assim vivem e guardam os mandamentos de Deus. Então aqui é apresentado aquele que guarda os mandamentos de Deus. Enquanto nós não conseguíamos, Cristo conseguiu isso em nosso lugar, cumprindo a lei perfeitamente, fazendo com que você e eu sejamos introduzidos no reino de Deus por meio do sangue dele. Então, para ele, realmente devíamos acontecer. Então, qual é o anseio da sua alma? A presença de Deus ou suas bênçãos? Existe esse negócio, as pessoas irem para a igreja em busca das bênçãos de Deus. Mas este não é o melhor caminho. O melhor caminho é de que vá adorar porque o seu coração está redimido. E o que Deus dá como uma bênção? É Deus quem sabe. Mesmo que Ele não tenha que dar. Mas você já tem a melhor bênção nas mãos, que é ter os seus pecados redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício único para nos viver. Então você precisa intensamente buscar a presença de Deus através de obedecer os mandamentos dele. É Jesus próprio que diz assim: se você é meu, guarda os meus mandamentos. Não há compromisso acima disso ou a menos disso. Ou você guarda os meus mandamentos e eu guardo a glória. E eu guardo a graça para você. É assim. Aqueles que vivem em Cristo têm a bênção de Deus abençoar-lhes neles. Por essa razão, o que nós vamos dizer, meus senhores, uma alma redimida muitas vezes tenta negligenciar a busca, a devoção ao próprio Deus. Por causa de realmente essa negligência produz terríveis consequências. Você já imaginou se é um crente verdadeiro, você quando negligencia a devoção ao Senhor Jesus Cristo, você sabe o que isso provoca. Davi, lembre-se, no casamento, ele tentou negligenciar a devoção verdadeira dos princípios que requeria. Teve muitas mulheres, mas você viu como sofreu Davi. Se você quer negligenciar a devoção ao Senhor, você suporta as consequências. Suporte as consequências que Davi sofreu. Mas a esperança no Senhor, a confiança no Senhor. Porque se todas essas consequências sobrevêm sobre o homem que age sem pensar, quanto mais são as consequências para a nossa própria vida. Se Deus não poupou a seu próprio filho, você acha que ia poupar você, ia poupar a mim? Então, mas Deus ama o seu povo, tanto a sua igreja, a ponto de nos dar esse salmo sobre saudades do templo como seu tema, onde ensina principalmente o seguinte: grande anseio do povo de Deus é para chegá-lo ao seu tabernáculo e buscar a sua presença recebendo ritas. O Salmo 84 está esse resumo fundamental. Então, o grande anseio do povo de Deus é para chegar ao tabernáculo. O grande anseio do povo de Deus é buscando ardentemente a peregrinação para a presença de Deus. O grande anseio do povo de Deus é para receber bênçãos na casa. O seu desejo será realmente chegar na presença de Deus? Ou simplesmente tornar mais um religioso? Nós temos ouvido muita gente que diz assim: o que importa é você estar num lugar qualquer religioso, não pode ficar vazio. Eu tenho percebido isso em vários velórios. Procurar igreja qualquer para se encaixar. Este devia ser o seu pensamento? Ou simplesmente você vai para a igreja por causa da redenção de Cristo que mudou a sua vida? Então, qual é o propósito da redenção em Cristo na sua própria vida? Isso não é para ser pensado por alguém. Será que a sua alma depende dessa redenção? Ou depende de uma outra? Então perceba de que Deus redime em Cristo o seu povo com este propósito: que chegue, que busque a sua presença no seu tabernáculo. E as misericórdias de Deus lhe alcançam. Por essa razão, você deve desejar chegar à igreja de Deus da Aliança.
Você deve dispor a sua alma para ser governado por aquele que redimiu a sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo.